Olá, eu sou a Mandy. E será que Robert Downey Jr. vai mesmo permanecer no MCU após Guerras Secretas? A gente sabe, confirmado, que vai haver um soft reboot. Alguns atores serão trocados por atores mais jovens para permanecerem no papel por mais tempo. Porém, fica a dúvida, será que vai ser assim mesmo? Será que Robert Downey Jr. retornou apenas para 2 filmes? Ou será que não? Pelo que o Kevin Feige deu a entender durante a San Diego Comic Con, eles parecem ter planos mais longos para o Robert Downey Jr. E isso gerou uma teoria que pode não estar indo num caminho tão certo. Vem comigo que eu vou falar sobre isso. Se você curte meu trabalho aqui nesse canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações, tasca o dedo aí no like, que não vai cair a tua mão, e considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que está aqui embaixo. E bora pro vídeo, que aqui não tem vinheta não, gente. Então, Robert Downey Jr. realmente levantou o hype do público quando foi anunciado como Doutor Destino. Algo assim meio inesperado, né? O pessoal achava que de alguma forma ele ia voltar, como um Tony Stark de repente variante de outro universo, mas não. Ele que foi o maior herói do MCU, né? Um Tony Stark que se sacrificou estalando o dedo ali e acabando com a ameaça do Thanos, agora retorna como a maior ameaça ao próprio MCU. Isso é uma jogada bem legal, bem interessante. Só que muitos fãs já vêm se perguntando, será que ele vai ficar no MCU? Porque a gente tem sim confirmada a ideia do soft reboot. Isso vai acontecer. Eles vão trocar alguns atores que já estão há bastante tempo no papel, serão substituídos por atores mais jovens. Isso até tem sua lógica, gente. Porque aí você vai poder manter aquele ator ali por mais 10, 15 anos. Porém, se a gente for parar para pensar, Doutor Destino usa máscara. Então, mesmo que o Robert Downey Jr. envelheça bastante, ele tá de máscara. Dá pra ir. Enfim, a gente sabe que os fãs vão querer que ele mostre a cara dele. Lógico. E uma das grandes questões é como é que o Doutor Destino tem o mesmo rosto do Tony Stark. Em uma matéria aqui no Brasil, que foi trazida pelo Adoro Cinema, os irmãos Russo confirmam que a gente vai ver essa explicação. O porquê que o Doutor Destino tem a mesma cara do Tony Stark. Mas eles não dizem o motivo, tá? Isso aí vai ter que ficar pro filme, mas eles confirmam que a gente vai entender qual é o motivo. O fato é que Robert Downey Jr. fica para Vingadores, Doutor Destino e Guerras Secretas. E aí, como é que funciona o soft reboot? Kevin Feige, o próprio Kevin Feige, durante a San Diego Comic Con, ele deu uma declaração um tanto estranha. Ele confirmou o soft reboot, mas ele disse que ele, no caso, pretende manter alguns atores que, mesmo que estejam mais velhos, ele sabe que o público ama e que permaneceriam no papel. Isso abre um parênteses enorme. Até porque o próprio Chris Evans admitiu que ele já vinha tendo conversas com a Marvel e que em várias ocasiões a Marvel pediu que ele retornasse como Steve Rogers, só que não como Capitão América. Retornaria como Steve Rogers, mas assumindo a identidade de Nômade. E ele não curtiu muito. Ele achou que não era o momento certo, que não era a história certa. E ele decidiu retornar agora, afirmando que nesse momento a história que foi apresentada para ele funciona muito bem e que seria um ótimo retorno do Steve Rogers. Ué, então o Steve Rogers permanece? A gente não sabe. Tem várias teorias sobre isso, tá? Mas algumas apontam que o Steve Rogers vai permanecer, porém ligado à AVT. O que é um tanto estranho, porque o próprio Kevin Feige falou que a partir de Guerras Secretas vai dar uma simplificada no universo do MCU. Porque essa história de multiverso, universos alternativos, segundo o próprio Kevin Feige, acabou enrolando o público. Gente, nem todo mundo lê quadrinho.
Muitos fãs que vão ao cinema acompanham a Marvel no cinema. Não leem quadrinhos necessariamente, ou então não leem tudo de quadrinhos. Então, Kevin Feige sabe disso. E ele mesmo disse durante a San Diego Comic Con que vai haver uma limpada aí na história, vai deixar a coisa mais simples. Legal, ok. E nessa esteira aí da declaração do Chris Evans, muita gente se pergunta, e o Robert Downey Jr.? Se eles já queriam trazer o Chris Evans, agora eles trouxeram o Chris Evans e o Robert Downey Jr. E o que vai ser feito com ele? É aí que o Kevin Feige teria dito que ele pretende manter Robert Downey Jr. no MCU. Beleza. Então ele ficaria como Doutor Destino? Provável. Só que alguns insiders apontam que nessa entrevista ele teria dito para os fãs que quiserem, né, ter um melhor entendimento da história para lerem Guerras Secretas originais, lá dos anos 80, e a Segunda Guerra Secretas. E que os eventos da Segunda Guerra Secretas seriam importantes. Mas ele não disse quais eventos especificamente. Daí surgiu uma teoria que ganhou uma força enorme entre os fãs. O Reddit está fervendo com isso. Que teoria é essa? Depois da Segunda Guerra Secretas, Doutor Destino ainda fica lá como monarca da Lativéria e tudo. Vamos dizer que ele tem uma segunda chance na vida. E ele resolve mudar um pouco os rumos da sua vida. E ele tenta se tornar um herói. Como assim? Esse é o arco do infame Iron Man, infame Homem de Ferro. Os fãs estão apontando, e alguns insiders também, que é nesse sentido que nós vamos ver Robert Downey Jr. seguir após Guerras Secretas. Ou seja, o momento em que... Isso de uma forma resumida, tá, gente? Porque senão ia dar um vídeo de 20 minutos aqui. O Doutor Destino, né, o Victor Von Doom, meio que dá uma surtada ali, se arrependendo do que ele fez, e resolve se tornar um herói. Tá? Isso de uma forma bem reducionista. Ele funde a tecnologia do Stark com a dele, criando uma armadura e se tornando um Homem de Ferro. Daí o nome, o infame Iron Man, ou o infame Homem de Ferro. Muitos fãs estão apontando que vai seguir nesse caminho. Só que outros fãs estão levantando uma questão. Isso poderia ser um tiro no pé. Por quê? O Homem de Ferro do MCU, ele se sacrificou para salvar o universo. Ok, beleza. E agora o Doutor Destino, num surto de consciência, depois de toda aquela treta de Vingadores, Doutor Destino e Guerras Secretas, ele se arrepende e se torna o novo Homem de Ferro. Gente, isso não funcionaria tão bem na esfera dos filmes de cinema. Porque o Homem de Ferro no MCU é casado e tem um filho. Como é que isso aqui funcionaria? Ah, a Pepper de repente vai ajudar ele. Cara, olha que bizarro. O cara bate lá na porta da Pepper e fala: Oi, Pepper, eu sou a segunda versão do seu marido morto? Não, não. Isso ia dar uma confusão danada. Tem fãs que iam gostar, mas tem fãs que iam cair de pau. Porque esse cânone ali do Homem de Ferro, da morte dele, da viuvez da Pepper, dele ter deixado uma filha, isso aí tem fã que não admite que mexa com isso de forma nenhuma. Não ia dar certo. Não. Ah, mas seria uma história boa, cara, isso ia dar uma confusão terrível. Ah, mas aí você podia usar o Victor Von Doom como tapa-buraco no lugar do Homem de Ferro, né, o original, o Tony Stark. Por exemplo, ele poderia ser um mentor para Coração de Ferro, que é uma das grandes questões na série que o pessoal aponta como falha. Não tem o Homem de Ferro. Eu não sei se o Victor Von Doom seria um bom mentor, não. Até porque, mesmo que ele tenha a cara do Homem de Ferro, ele continua sendo o Victor Von Doom. Então, eu não sei. Na história em quadrinhos, esse infame Homem de Ferro não é bem visto pela sociedade e desperta a desconfiança de muita gente. O próprio Quarteto Fantástico fica de olho neles e o Coisa de pé atrás. Então, eu não sei se isso vai funcionar muito bem nesse sentido, não. Mas isso é uma teoria, isso é um rumor trazido por fãs. Kevin Feige não falou especificamente disso. Isso é rumor.
Então, vamos esperar para ver o que acontece. E vocês, curtiriam ver o infame Iron Man no MCU? Será que seria uma boa saída para os furos que ficou aí com a falta do Tony Stark? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.